Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de religião. E, bom, vamos continuar da onde a gente parou da última vez. Da última vez eu falei para vocês sobre como a noção de deuses nasceu de uma percepção de padrões, certo? Então, reconheceu-se que, por exemplo, aqui, né, diferentes coisas que não têm conexão entre si tinham algo em comum. O que seria isso? A beleza. A beleza, assim, então, se tornou uma deusa. A questão é, por que uma deusa? Né? O que faz dela ser uma deusa e não outra coisa? Não simplesmente, olha, a beleza existe. A beleza existe como um conceito, mas não como uma deusa, não como um deus. A questão é, que ao se reconhecer a beleza como uma deusa, reconhece como ela pode influenciar a vida humana. O poder que a beleza, enquanto uma força da natureza, digamos assim, pode influenciar o ser humano, pode conduzir o ser humano. E ao mesmo tempo, a beleza virou objeto de adoração, né? Então, de certo modo, um artista, na sua constante busca por encontrar novas formas de expressar beleza, é um adorador dos deuses vinculados à beleza, como Afrodite aqui representada, né? Então, o artista que busca beleza, ele de certo modo é um adorador de Afrodite. De forma muito semelhante, a sabedoria e o conhecimento, né? Também aí coisas que são comuns no mundo, né? Uma ação sábia em numa num tribunal de justiça ou uma ação sábia na prática da ciência não tem uma conexão direta, mas há a sabedoria. A sabedoria existe, então a sabedoria é algo que existe além de qualquer ser humano individual. E da mesma forma, diversas pessoas buscam a sabedoria, né? Tem na sabedoria, tem na busca pelo conhecimento, o seu principal motor, o seu principal motivador, sua principal razão de viver. Então, a sabedoria acaba sendo algo que move os homens, a busca da sabedoria. Então, novamente aqui, a sabedoria aparece como uma deusa ou um deus, dependendo da religião, dependendo da cultura, justamente por essa influência que ela tem sobre os homens. Então, reparem como eu disse, né, essa noção de deuses está ligada a forças da natureza, forças algumas mais óbvias, como é o caso do mar, né? São forças que você vê claramente, né? O mar é uma força da natureza infinitamente maior que o homem, né? E que então precisa ser respeitada, né? Então, o mar, enquanto uma força da natureza, é representado também por um deus, o deus Poseidon, pelo menos para os gregos antigos, né? A floresta selvagem, junto com os animais que andam dentro de si, também representam uma força, uma entidade, digamos assim, que tem que demonstra uma força muito superior à do homem. E que muitas vezes o homem precisa lidar com o mundo selvagem
né? E dessa forma o homem fica sujeito a essa força, né? O mundo selvagem era representado pelos gregos antigos na deusa Artemis. A deusa Artemis aqui representada no desenho, tá bom? E outro deus bastante importante, uma outra força muito importante, né, amplamente reconhecida, né? Não, eu estou usando os gregos aqui de exemplo, mas isso que eu estou falando não se restringe aos gregos. Tá? Eu estou usando aqui os gregos de exemplo para vocês entenderem da onde nasceu a noção de Deus ou de deuses. O Sol é também uma força da natureza que tem grande influência sobre o homem. Na verdade, mais do que influência, o homem tem uma grande dependência do Sol. E o Sol foi reconhecido como um deus por diversas culturas. Na cultura grega, esse deus é Apolo, que ele carrega o sol em sua carruagem, né, garantindo assim que todo dia o sol nasça, caminhe pelo horizonte e se ponha. Bom, então, no caso da beleza e da sabedoria, dá para a gente entender ali, pensando na figura da pessoa que busca a sabedoria durante a sua vida, ou a pessoa que busca a beleza, como é o caso do artista, dá para entender como a beleza e a sabedoria podem ser objeto de adoração. São deusas que são adoradas. Agora, existe uma força da natureza muito mais muito mais difundida, né? Uma força da natureza que foi reconhecida muito cedo, mesmo antes dos deuses gregos. E nós temos ela aqui. Repare nessas estátuas e figuras deixadas pelos homens das cavernas ainda, né? Todas elas têm uma coisa em comum. Reparem como os quadris de todas essas formas aqui são largos, né? São representações femininas de quadris bastante largos. Por quê? O que isso daqui representa? Isso daqui representa a fertilidade. A fertilidade foi reconhecida como uma força, né? A potência de criar vida foi reconhecido como uma força e adorado muitas vezes acima de todas as outras. Então a fertilidade é uma força da natureza chamada de deusa, né, que era adorado por muitas e muitas pessoas, muitos e muitos povos, né? Essa ideia da fertilidade ficou associada também a Afrodite, né? A deusa da beleza e do amor, porque a fertilidade vem da atração do homem pela mulher, né? Ou então ou a atração no sentido das coisas ficarem juntas, como uma semente na terra. E também na figura de Hera, esposa de Zeus, né? Que representa na cultura grega também a fertilidade, a capacidade de gerar vida e a maternidade. A maternidade, o ato de ser mãe, né? E aqui a gente tem que lembrar que aqui é uma época em que a produção de alimento não é muito trabalhosa e nem sempre segura. Pode ser que se consiga produzir bem alimentos durante um ano, mas talvez no ano seguinte a colheita seja ruim, né? Então, o desejo de conseguir ou controlar ou de ser abençoado pela deusa da fertilidade sempre ocupou um espaço muito importante nessas sociedades
mais antigas, né? A fertilidade, na verdade, até hoje em dia, de certo modo, essa adoração a deusas ligadas à fertilidade ainda existe, né? Então, por isso também é interessante a gente notar que deuses ligados à fertilidade existem em outras culturas, né? Na verdade, é uma deusa que pode ser encontrada praticamente em qualquer cultura. Aqui eu coloquei uma representação da deusa Freia, da cultura dos vikings. A deusa Freia também é ligada à fertilidade. E aqui uma deusa indiana, né? Que também, da mesma forma, tem aí seus contornos bastante avantajados para representar esse poder ligado à fertilidade, certo? O poder de fazer as coisas crescerem. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro aqui como que forças da natureza e conceitos viram deuses. Eles viram deuses devido à sua influência na vida do homem, né? E pelo desejo de ser abençoado por essas coisas, né? Ser abençoado aqui no caso da fertilidade, garantindo que se tenha comida na comunidade por anos e anos. Tá legal? Então aqui a gente já começa a entender como se formam os deuses e a gente pode conversar mais sobre isso daqui nos nossos plantões de dúvida ou na próxima aula.